Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Viviane Pederiva, sou mestranda do PPG de Fisiologia da URGS e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a homeostasia e os sistemas de controle. Homeostasia é a manutenção da estabilidade das funções do organismo, mas devemos ter muito claro que a estabilidade é diferente de equilíbrio. Equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente, mas nós sabemos que em várias partes do corpo as concentrações de solventes e solutos são diferentes, como é o caso, por exemplo, do meio intra e extracelular, onde nós encontramos no meio intracelular maiores concentrações do íon potássio e no meio extracelular do íon sódio. Essa diferença nas concentrações desses íons são essenciais para o bom funcionamento da célula. Por isso, utilizamos estabilidade quando nos referimos à busca da homeostasia. Para manter a homeostasia, o corpo possui diversos sistemas de controle. Alguns deles são controle da pressão sanguínea arterial, controle das concentrações de oxigênio e dióxido de carbono, controle do nível glicêmico, controle da coagulação, entre vários outros. Os sistemas de controle também são classificados como feedbacks. Um feedback nada mais é do que uma alça de retroalimentação. Essa alça de retroalimentação vai depender de estímulos e respostas. Nós possuímos duas classificações de feedback no organismo. Feedback negativo, onde se encontram a maior quantidade dos sistemas de controle e busca sempre pela homeostase. E o feedback positivo, onde nós temos uma potencialização das alterações de variáveis, levando essa alça de retroalimentação para longe da homeostasia. No feedback negativo, a resposta diminui o estímulo e cessa o fator que altera alguma função do organismo. Temos um ponto inicial, ocorrerá um estímulo, esse estímulo alterará alguma variável, esse estímulo gerará uma resposta para correção que vai inibir esse estímulo inicial. Vamos para alguns exemplos. Como primeiro exemplo de feedback negativo, eu trago o controle das concentrações de dióxido de carbono. Quando nós temos um aumento nas concentrações do dióxido de carbono, haverá como resposta o aumento da frequência respiratória, que fará com que seja aumentada a expiração de dióxido de carbono, fazendo com que as concentrações desse gás retornem aos níveis normais, cessando o estímulo que gerou a alteração dessa variável. Como segundo exemplo de feedback negativo, eu trago o controle do nível glicêmico. Quando nós temos uma diminuição da glicemia, isso é, uma baixa na concentração dos açúcares no sangue, haverá estimulação da liberação de glucagon pelo pâncreas. O glucagon será responsável por elevar a glicemia, fazendo assim com que cesse o estímulo que gerou a alteração dessa variável. No feedback positivo, nós temos uma resposta que aumenta o estímulo que altera alguma função do organismo. O feedback positivo gera, através da resposta para a correção, uma potencialização do estímulo. Possuímos um ponto inicial, o estímulo que altera alguma variável, teremos o início de uma resposta, e essa resposta aumentará esse estímulo, que aumentará, consequentemente, a resposta. Esse ciclo é cessado por algum interferente externo. Vamos aos exemplos. Como primeiro exemplo de feedback positivo, eu trago o potencial de ação. Nós teremos um estímulo inicial que dá início ao potencial de ação na célula. Quando a célula atinge uma determinada voltagem, abrem-se canais de sódio dependentes de voltagem rápidos. Com a abertura desses canais de sódio, haverá um influxo de sódio dentro da célula. Com a entrada desse sódio na célula, haverá despolarização da membrana. Esses canais de sódio continuam se abrindo e o sódio continua entrando na célula, gerando maior despolarização da membrana. Em determinada voltagem, os canais de sódio dependentes de voltagem rápidos começam a se inativar. Quando os canais de sódio se inativam, o sódio não consegue mais entrar na célula. E após inativados, até que a célula não se repolarize, eles não têm como serem abertos novamente.
independente do estímulo. Isso cessará esse ciclo, cessando também o potencial de ação, com a repolarização da célula. Como segundo exemplo de feedback positivo, eu trago o parto. Quando o bebê pressiona o colo do útero, no final da gestação, o colo do útero distende. Os mecanorreceptores que se encontram nessa região sentem essa pressão que o bebê faz sobre essa região e mandam estímulos até o hipotálamo, onde ocorrerá a despolarização de neurônios magnocelulares. Essa ação fará a secreção de um hormônio muito importante, a ocitocina. A ocitocina será responsável por contrair o miométrio. Quando o miométrio contrai, o bebê pressiona mais o colo do útero e esse se distende mais, e maior liberação de ocitocina é gerada. Esse ciclo só vai cessar quando o parto propriamente dito ocorrer. Sendo assim, o bebê nasce, para de pressionar o colo do útero, cessa a liberação de ocitocina e param as contrações do miométrio. Eu quero agradecer por terem assistido esse vídeo até o final e espero ter ajudado um pouco mais no entendimento sobre a homeostasia e os sistemas de controle. Qualquer dúvida fico à disposição, fiquem bem e até a próxima!